Então, só falar de densidade também não é certo, porque 600 habitantes numa favela não é a mesma coisa que 600 habitantes vai numa cidade, em Copacabana, por exemplo, que tem 600 habitantes por hectare. É diferente comparar só o número, é diferente comparar só o metro quadrado construído. Então, a gente está associando essas duas coisas. Gente que mora em metros quadrados em área de terreno. E é isso que chama de cota-parte de terreno. Cota-parte máxima de 25 a 35 metros quadrados, para garantir residências, garantir pessoas na cidade. Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. Eu tenho um terreno de 3 mil metros quadrados. E lá no meu plano diretor está dizendo que naquele lugar a cota-parte é 30 metros quadrados por unidade habitacional. Ou seja, naquele terreno de 3 mil metros quadrados, eu sou obrigado a construir 100 unidades. 3 mil dividido por 30, dão 100 unidades. Se eu quero construir unidades de, no mínimo 100, né? Se eu quero construir tudo unidades de 50 metros quadrados, eu consigo construir a 100. Vai dar certo. Opa, eu quero fazer empreendimentos de alto padrão, de 180, 200 metros quadrados. Desde que eu, a cada 200, eu também faça de 50, de 40, para dar os 100 unidades mínima, tudo bem, é possível. O que não pode é só fazer, botar pouca gente morando por metro quadrado, pouca gente usando muita infraestrutura da cidade. É isso que não pode, é isso que a gente tenta reverter no processo do plano diretor. Então, cota-parte de terreno vai ter um gráfico daqui a pouco que eu vou mostrar, quer dizer um pouquinho disso. Olha lá uma proposta de Perus que eu coloquei aqui para deixar claro. Maior aproveitamento dos terrenos ao longo dos principais eixos de transporte coletivo. Algum colega nosso lá em Perus, algum cidadão que mora em Perus, colocou isso, que acha que tem que ter mais casa e mais trabalho perto do transporte. A maneira como a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, está propondo isso, então é através dessa rede estruturadora, através de trabalhar com a densidade, através de trabalhar com a cota-parte de terreno. É a maneira teórica, instrumental, urbanística de transformar a cidade no desejo desse colega, de ter mais moradia e mais emprego perto da linha de transporte. Essa é um pouco a ideia da reestruturação e transformação urbana. Existem algumas ferramentas para poder fazer isso, instrumentos que a gente chama. Não é? Quando eu vou construir um móvel, se eu sou um marceneiro, eu tenho lá um ranking de ferramentas. Eu tenho martelo, tenho serra, tenho plano, etc. Para construir cidade, a gente tem um ranking de instrumentos urbanísticos, que são os instrumentos que transformam a cidade. Aqui, não são todos, mas são alguns, de que eu posso utilizar nessa reestruturação. Eu posso usar o reordenamento urbanístico integrado, que é uma forma de articular diversos proprietários de lotes para que eles se juntem e remembrem e redividam os seus lotes, de forma a aproveitar melhor o adensamento, a densidade e a reestruturação. Por exemplo, passou um corredor de ônibus num bairro na periferia, ele demoliu metade da quadra. O pessoal lá que morava ali foi desapropriado e ficou um pessoal com os fundos para lá. Esse instrumento possibilita que aquele pessoal que ficou na borda do corredor, que agora passa ônibus, ou passa metrô, ou passa monotrilho, ele possa se reorganizar e abrir os seus lotes para o lado do corredor, remembrar ou reparcelar os seus lotes. Né? É como se fosse um jogo de Lego, que eu tenho várias peças, e quando passou um corredor que desarticulou as peças, eu tenho um instrumento, uma possibilidade de entrar em concordância com os meus vizinhos, ou com o poder público, ou com os agentes daquele lugar, e reorganizar essas peças, para que de fato a cidade se favoreça. Isso não existe no plano diretor de hoje, a gente está propondo isso como uma ferramenta de transformação. A área de intervenção urbanística é uma área de projeto, é quando eu escolho um perímetro para fazer um projeto específico, para mudar o potencial, para qualificar com sistemas de mobilidade, sistemas de parques e áreas verdes, sistemas de habitação, de saneamento, de infraestrutura. São pedaços das cidades alocados para transformação. E transferência de potencial construtivo é quando eu posso, no meu terreno, por exemplo, utilizar daquele potencial que eu tinha, que foi desapropriado, ou que está preservado, que é um bem histórico, e eu posso transferir isso para outro terreno. De fato, que eu não perca esse potencial de construir que o meu terreno tem. Eu transfiro isso para outro. Né? Isso a gente pode detalhar depois nas perguntas, fica mais preciso. Isso é o plano de hoje, gente. São as redes, são as macro-áreas do plano vigente, que foi feito em 2002. Se vocês olharem para esse plano, você tem uma coisa muito interessante aqui. Você tem um vermelhão aqui, que são as áreas de transformação de operação urbana. E tem aqui uma coisa que já enunciava essa rede de estruturação, que são os corredores. Vem aquela radial leste, o corredor que vai para leste.
Olha aqui a Marginal e a Assis Ribeiro, lá na Zona Leste, a Jacupês. Olha aqui a Anhanha-Melo, Sapopemba, indo lá para São Mateus. Não é? Olha aqui o Corredor Santa Amaro, a Operação Urbana Faria Lima, Água Espraiada. Aqui o metrô lá na João Dias. Aqui a Vila Leopoldina de Aguaré. Aqui o Corredor Rebouças. Né? Essa era a área de reestruturação e requalificação urbana do plano vigente. Essa é a área. O amarelo era a cidade consolidada, a cidade existente. Ó. Que é aqui o bairro de Lapa, Pinheiro, Centro, Butantã, Vila Mariana está aqui, né? Jabaquara está aqui, parte do Ipiranga, boa parte do Ipiranga está aqui também. Era a área de urbanização consolidada. Tinha lá a urbanização e qualificação, que era basicamente as bordas da cidade, a periferia. Tinha lá as áreas de preservação, que eram essas áreas verdes. A gente enxugou um pouco essa transformação e simplificou esses territórios, gerando esse mapa aqui, que é um mapa que não mais simplesmente trata o município, ó, esse plano vigente tratava o município. A proposta agora é que seja a inserção metropolitana. Então essa mancha cinza que está colocada aí são os outros municípios da região metropolitana de São Paulo. E a gente articulou então, de novo, a estruturação metropolitana, como eu expliquei, a área de qualificação da urbanização consolidada, que é esse laranja, ou seja, a cidade consolidada e que precisa ser constantemente mantida, qualificada, melhorada. Em amarelo, onde tem vulnerabilidade, que eu preciso melhorar a cidade, investir bastante recurso público para melhorar. E os tons de verde, recuperação urbana ambiental, contenção urbana para a cidade não avançar nas áreas de manancial e de preservação dos ecossistemas naturais, principalmente Serra do Mar e Cantareira ao norte. Então, desse plano, desse sentido, apareceu essa proposta. Essa proposta está sendo feita na minuta. Deixar as coisas mais claras, as áreas mais claras, mais contidas e contíguas também, uma ligada à outra. Né? A laranja é a cidade consolidada, a amarela é a cidade vulnerável e a vermelha é a cidade que pode ser transformada. A verde escura é a área do município que tem que ser preservada, que é um ecossistema natural. Ninguém vai urbanizar a Serra do Mar nem a Cantareira, é preciso ter cuidado com isso. A verde é contenção urbana, que é uma área de preservação, mas que a gente sabe que tem cidade lá, tem muito bairro, tem muito loteamento, tem muito problema, né, eminentemente de vulnerabilidade social, favelas de mananciais, habitações em áreas irregulares. E o verde mais clarinho é a recuperação urbana e ambiental, que é basicamente as bordas dos mananciais, a borda da Cantareira, a borda do Parque do Carmo, o Morro do Cruzeiro, aqui para cima. Então, deixando a cidade muito mais clara, o objetivo muito mais claro, se localizando com muito mais precisão. E cada macroárea dessa vai ter instrumentos específicos. Outorga onerosa, as ferramentas, né, que eu disse há pouco. Outorga onerosa é quando eu posso construir mais do que o meu terreno propicia. Se o meu terreno tem 1.000 metros, eu quero construir 2.000 metros, ele pode construir 1.000, eu tenho mais 1.000 que tem uma outorga. E onerosa, porque a gente entende que é um bem dominical da cidade. Passou de é dominical. É um bem da cidade e tem que ser uma outorga onerosa. Planos de bairro, todo mundo pediu planos de bairro nas 31 subprefeituras. A gente está garantindo essa ferramenta para que a gente possa, a partir do ano que vem, planejar o nosso bairro. Na minuta tem aí um capítulo bastante denso sobre planos de bairro. Seria importante vocês lerem para poder já começar a participar desse processo. Então, o plano de bairro foi quase que uma concordância geral das 31 subprefeituras. Arrecadação de bens abandonados. A prefeitura, nessa minuta, está propondo que se o imóvel é abandonado, se ele está lá especulando, se ele está lá abandonado sem ter um dono ou sem ter cuidados, é importante que a prefeitura tome isso para si. Avise o proprietário, dê 1 ano, 2 anos, 3 anos para ele se organizar, dependendo. Se ele não se organizar, se ele não propor a reformulação daquele bem, a prefeitura pode trazer esse bem para o município, o interesse público do município. Isso acaba um pouco com os grandes vazios da cidade, com os prédios do centro que estão abandonados, não é? Isso reverte um pouco essa lógica. Parcelamento de edificação e utilização compulsória, também para poder parcelar os grandes glebas urbanas vazias que tem na cidade, no meio da cidade, no meio de áreas de boa infraestrutura. Então a gente pode também trazer isso para o bem coletivo, para o bem público. É uma proposta que a gente está fazendo.
As macroáreas, vamos olhar uma por uma para ficar bastante claro para vocês. Por exemplo, lá em Itaquera, um colega foi e ofereceu: eu gostaria que tivesse estabelecimento de áreas prioritárias para conservação ambiental, ou seja, lugares demarcados no município que fosse obrigatória a conservação ambiental, as unidades de conservação, os parques, os corredores verdes, parques lineares, e eu pudesse usar vários instrumentos, entre os quais o pagamento de serviços ambientais. Isso foi incorporado ao plano. Então, nas áreas verdes escuras, se eu sou proprietário de uma terra e eu tenho dificuldade de qualificá-la, de preservá-la como área verde, o município pode oferecer recursos a esse proprietário para que preserve essas áreas, porque essa área é de interesse da coletividade do município. A gente não quer mais que haja as invasões na Cantareira, que se ocupe a Serra do Mar, as áreas ambientais, os ecossistemas naturais do município. Para isso, se é um interesse coletivo, essa proposta de áreas de pagamento de serviço ambiental é colocada. Por exemplo, tem um exemplo muito bonito que é a Fundação Boticário, que faz perfumes e essências. A Fundação Boticário trata isso na região sul da cidade. Aquele pessoal que tem pequenas chácaras, lá em Parelheiros, em Marcilac, lá bem no sul da cidade, que não tem condição econômica de manter isso, a fundação dá um dinheiro por mês para que essas famílias mantenham suas propriedades, que não sejam invadidas, que preservem os ecossistemas, os riachos, os córregos, os ribeirões. Então a gente está fazendo isso como uma política pública, porque muitas pessoas, principalmente da Zona Sul, nas oficinas, colocaram isso como uma questão importante. Eu tenho fragilidade econômica, eu não tenho emprego perto da minha casa aqui. Eu moro numa chácara, numa área ambiental. Como é que eu vou manter esse lugar? Qual é a relação? O que eu consigo do poder público de incentivo para manter? Então, essa unidade de pagamento de serviço ambiental foi proposta nesse sentido. Só na área verde escura, que são as áreas de ecossistema. Unidade de conservação, legislação de recuperação de materiais, zonas de preservação ambiental, são alguns instrumentos que a gente pode fazer. Na outra área, que é macro área de urbana de uso sustentável, que é essa aqui, que é a cidade que deveria ser preservada, mas que está ocupada já, que tem que ter clareza, não dá para virar as costas e falar, não tem cidade nesse lugar. Tem muita cidade. Se você pegar lá Belmira Marim, ou Varginha, e for lá para a Zona Sul, você vai ver o quanto de cidade tem lá. Tem que ter política pública clara, para cuidar dessa cidade. Então, essa macro-área foi feita para isso. Eu posso, de novo, ter o pagamento de prestação de serviços ambientais, os estudos de impacto de vizinhança, os estudos de impacto ambiental, as avaliações ambientais estratégicas, para que se algum empreendimento, algum loteamento, algum parcelamento ou alguma nova edificação for construída nesse lugar, tenha um controle muito preciso do seu tamanho, do seu impacto, da real necessidade de construção disso nessa zona da cidade. Porque é uma zona de cuidado da cidade, vamos chamar assim, é uma zona delicada, uma zona frágil da cidade, um território ambientalmente frágil. E ele tem que ser cuidado nesse sentido. Outra macroárea é a de recuperação urbana e ambiental, que é o verdinho mais claro, que é justamente a parte de Interlagos ali, são onde capta a água que a gente bebe, né, Guarapiranga. Acho que Vila Mariana é abastecida pela Guarapiranga, não é? Ipiranga talvez seja por Mogi, né? Rio Claro, né? Vila Mariana pela Guarapiranga. Então a água que a gente bebe aqui em Vila Mariana vem aí da Guarapiranga. Tem que preservar a borda, porque se gasta milhares e milhares e milhões de reais na condição de tratamento da água da Guarapiranga, da onde vem a água do nosso pano, da nossa cozinha, que a gente bebe, etc. Então tem que ter atenção para isso. Zonas especiais de interesse social, regularizar a questão fundiária e as habitações precárias nesses locais. E de novo, pagamento por prestação de serviços ambientais. Zona laranja é a cidade consolidada, vamos chamar assim. É a cidade, é o centro expandido de São Paulo, né? É quase que, eu brinco, quase que a área do rodízio, né? Tirando a parte da Zona Norte. É a cidade consolidada, onde mais tem emprego na cidade, onde tem mais densidade, onde mora mais... Não, onde mora mais gente não, porque a Zona Leste mora mais gente que essa área. A densidade daqui é maior do que daqui. Essa área toda é a chamada de qualificação e urbanização consolidada, aonde serão aplicados prioritariamente os planos de bairro para melhorar a vida da casa, da rua da gente. Medidas cautelares prévias à implantação de planos e projetos, estudos de impactos de vizinhança e estudos de impacto ambiental. A gente vai ter que ter um controle e um cuidado muito maior com essa zona consolidada, né? É uma zona de baixa transformação.
ela já está consolidada, o que tem que fazer é melhorar e não transformar absurdamente. Então, essa zona laranja a gente está gravando como uma macro área de qualificação da urbanização consolidada e tem que ter uma atenção e um controle para cuidar. É a cidade que já existe, é a cidade que está aí, é a cidade que a gente conhece e a gente tem que cuidar dessa cidade, né? A gente tem que cuidar qualificando. A área vermelha, contudo, é uma área que pode ser transformada. É uma área que merece atenção e merece investimento para ser transformada, para ser melhor adensada, para ser melhor ofertada em relação à mobilidade e principalmente a relação de emprego, né? É uma área onde tem baixa densidade habitacional. Dá para morar muito mais gente aí e se aproximar muito mais gente da área de emprego. Com isso, encurtando as distâncias e melhorando a mobilidade, melhorando o emprego e a renda. Para essa área, olha lá, Capela do Socorro, um colega colocou: aproximar o emprego da moradia, levar empregos para a periferia, reduzindo o deslocamento na cidade. A prefeitura deverá conceder incentivos para a atração de empresas e indústrias, adequando o zoneamento e respeitando as vocações locais de cada lugar. Se a gente olhar essa área está próxima do centro e está próxima da periferia, seja leste, seja sul. É uma área que é como se fosse uma corda que ao longo do rio Pinheiros e Tietê, ele está perto de todo lugar da cidade. É a área para ser colocado esses investimentos, é a área para de fato ser transformada. Instrumentos, ZEIS 3, que é a Zona Especial de Interesse Social em áreas urbanizadas, cota de solidariedade, que eu vou explicar daqui a pouco, operações urbanas, outorgas onerosas, que eu já falei agora há pouco, que é a transformação do potencial construtivo adicional, concessões, arrecadação de bens abandonados, tudo isso pode ser feito nessa área vermelha. Se vocês lerem o plano diretor, gente, vocês vão ver que as macro-áreas têm instrumentos específicos para cada uma delas. Eu não vou poder sair amanhã querendo fazer operação urbana, por exemplo, em qualquer lugar da cidade. Tem lugar específico para fazer isso. E que não são perímetros delimitados, são macro-áreas. Não é? Isso preserva a qualificação e a estruturação de alguns bairros e isso garante a transformação, adensamento e emprego para outros. Isso que é importante observar. E em duas regiões aqui, ó, que são as regiões que ligam o ABC ao setor sudoeste, ligam o ABC a Guarulhos, que é a Jacú-Pêssego e a região da Cupc, a gente está dando incentivo urbanístico nos eixos da Jacú-Pêssego e Cupc, propostos na minuta, para que essas áreas recebam, por exemplo, emprego. São áreas que tem muita gente morando e tem muito pouco emprego. Não é? Como é que a gente faz isso? Opa, perdão. A gente faz isso através de instrumentos como a outorga onerosa, não sendo onerosa, sendo só outorga, você pode construir mais do que você quer sem pagar nenhuma taxa ao município, se for fazer emprego, se for fazer indústria, se for fazer escola para capacitação, não é? Então, trazer para a periferia lugares favoráveis ao desenvolvimento urbano, do emprego, da renda e da capacitação. Da habitação, não. Da habitação já tem bastante. Precisa ter emprego, né? E vice-versa do outro lado. Na área vulnerável, que é o amarelinho, está lá em Casa Verde. Formular política pública que visa descentralizar de forma igualitária os equipamentos e que, de forma clara e objetiva, atendam às necessidades de cada bairro. Então, a zona de vulnerabilidade foi criada para isso. São os territórios mais vulneráveis, mais necessitados de melhoria e de investimento público na cidade de São Paulo. Esses estão pintados em amarelos. Tá? Dentro da zona urbanizada, dentro das cores quentes, vamos falar assim, né? Os territórios das cores verdes, de preservação e qualificação ambiental, também precisam, mas com uma outra vocação. Então, nesse sentido, foi criada a macroárea de redução da vulnerabilidade urbana, que tem uma série de instrumentos que podem transformar, como as zonas especiais de interesse social, a zona 1 em áreas ambientais, a zona 2 em terrenos vazios, as zonas 4 em áreas de invasões, instrumentos de regularização fundiária, parcelamento compulsório da terra, IPTU progressivo no tempo, direito de preempção, são instrumentos que a gente pode detalhar depois nas questões, para ficar mais dinâmico. Além das macroáreas e desses objetivos e instrumentos, a minuta também traz ações prioritárias, ações estratégicas para a transformação do território. São ações que são uma pactuação entre a sociedade e o poder público, da onde direcionaria os investimentos prioritários dos governos. O primeiro, o sistema viário estrutural, né? O que está em vermelho cheio é vias a melhorar, em pontilhado a abrir,
e as bolinhas intervenções pontuais, terminais de transporte e mobilidade. Vejam que a Zona Leste é muito, e a boa parte da Zona Sul é muito necessitada dessa transformação. O centro e o setor oeste, menos. Ligações de bairros a norte, ligações do emprego do ABC e Guarulhos com a Zona Leste e articulações da Zona Sul são os lugares mais importantes para acontecer isso. Outra ação prioritária é a questão do saneamento. Né? Nem todas as casas, os domicílios de São Paulo têm saneamento 100%. Então, o esgotamento sanitário é importante também ali ao longo dos rios, ó, Jacupês, Guaricanduva, muito na Cantareira, na Zona Norte, e muito ali também em Cidade Ademar, PC, na parte ali do Campo Limpo, na divisa do Carapicuíba, e todos os lugares que precisam de melhor esgotamento sanitário. Gestão de resíduos sólidos, lixo, né? Transbordo de lixo, qualificação e reciclagem do lixo, também é uma ação prioritária que nas oficinas a gente encontrou uma grande demanda. Minimização das áreas de risco, como ela resolver questões de área de risco, também é importante como uma ação prioritária e está colocado isso como uma direção do plano diretor para a cidade de São Paulo. Criar parques e áreas de lazer também é uma ação prioritária. Né? Nós pontuamos, encontramos os lugares aí necessários para se ampliar, preservar e criar mais parques na cidade de São Paulo. Sistemas de equipamentos sociais, escolas, postos de saúde, centros esportivos municipais, os centros de educação unificados, os CELS, né, que são essas bolinhas que estão sendo construídas aí, são CELS planejados que devem ser colocados. Isso foi interessante porque veio uma proposta lá de Vila Maria, que é mapear edifícios e clubes que estejam abandonados ou subutilizados, reformá-los e incrementá-los com escolas. Né? Isso parece interessante, a terra está lá já, mas está ainda subutilizada, é muito grande, está abandonado, pouca gente usa. Vamos qualificar para mais gente usar e podemos construir uma escola para que os alunos possam usar, os pais dos alunos, né, a família dos alunos também possam usar e toda a comunidade em geral. Então, os territórios CELS são isso, são territórios que a gente pode criar e mapear todos esses clubes ao longo da cidade, principalmente nas zonas de vulnerabilidade, no amarelinho, e otimizar a terra pública para transformar isso em escola e capacitação. E são vários os instrumentos que a gente tem para fazer isso, e agora eu vou só para finalizar explicar alguns desses instrumentos, para que a gente possa abrir o debate e ficar mais dinâmico. Aquilo que eu falei há pouco, a cota parte. Cota parte quer dizer o quê? Quanto da minha unidade, nós estamos trabalhando isso, gente, essencialmente para empreendimentos habitacionais verticais. Tá? Para depois entrar no site e dar uma olhadinha. A cota parte mínima varia então de zonas ambientais 6.1 até chegando ao limite da operação urbana centro, que pode construir 6 vezes. Na região da Santa Efigênia, na região do Bom Retiro, na região da República, na região do Glicério, do Parque Dom Pedro, lá eu posso construir 6 vezes o tamanho do terreno. Construindo 6 vezes, metade eu garanto para habitação, a outra metade eu faço o que eu quero. Por que a gente fez isso? Para preservar mais atividade no centro também, mas para garantir o acesso à terra. A terra no centro é muito caro o metro quadrado. Se for produzir habitação de interesse social, não paga, nenhum financiamento paga. Então, por que não o uso comercial pagar a terra e o uso de habitação de interesse social utilizar do primeiro, segundo andar para cima? Isso é bastante viável. Então, isso é importante, trazer o acesso à terra para a área central e aí, de fato, acontecer as vezes. Toda essa história veio aí, então, dessas disciplinas, a questão de ZEIS, os movimentos populares participaram demais nas oficinas das subprefeituras, teve muita dinâmica, muita proposta, entregaram documentos, e a gente está cuidando dessa parte da cidade para integralizar a cidade de maneira comum. A cota de solidariedade, ela aparece, ela está para discussão, eu acho que tem 3 parágrafos, 2 artigos apenas, eu acho que a gente precisa incrementar um pouco isso. A cota solidária acontece em algumas macroáreas da cidade e para grandes empreendimentos é obrigatório, será obrigatório, através de uma lei que será regulamentada posteriormente, a doação ao município, a contrapartida, vamos chamar assim, ao município, de algumas unidades habitacionais de interesse social. Né? É como se fosse, em vez de pagar a outorga, pagar com um fundo em dinheiro, pagar em unidade habitacional, pagar em casa. Né? A gente já paga isso hoje, mas em que tipo de produto? Em vez de ser em pecúnia, o dinheiro, pode ser em
unidade habitacional. Dependendo, vou construir um shopping, vou construir um grande empreendimento que impacta na vida do bairro. Ele tem que fazer a cota de solidariedade resolvendo a vida daquele bairro. A freguesia do Loto trouxe essa proposta, habitações ditas sociais sejam feitas de maneira diferente. Todos os empreendimentos de uma porcentagem de habitação social que no futuro não terão uma enorme lacuna, um enorme problema social entre classes. Operações urbanas. Operações urbanas também foi uma pauta muito latente na cidade de São Paulo, né? Existem tensões com as operações urbanas. Nós temos 4 na cidade hoje. Temos a Faria Lima, a Água Espraiada, temos a Operação Urbana Centro e a Operação Urbana Água Branca. São 4 existentes, que estão regulamentadas, têm leis específicas, etc. E existia um território imenso marcado como operação urbana. Santo Amaro, Vila Leopoldina, Vila Sônia, Pirituba, Moca, Jacupêssego, Celso Garcia, Ticoatira, uma série de quase 30% da cidade era operação urbana. Operação urbana é um instrumento para transformar o território, para criar uma exceção. O que nós estamos propondo, então? Que as operações urbanas só possam ser feitas nas áreas na macro área de estruturação metropolitana, naquela área vermelha. Todas as operações que não têm lei específica estão sendo revogadas pelo plano diretor, está tirando do território. Então não teria mais operação Vila Sônia, não teria mais Vila Leopoldina, Jaguaré, não teria mais Santo Amaro, não teria mais Celso Garcia, só teriam aquelas 4 que existem. E se quiser fazer uma nova, que é importante para a cidade transformar, só pode se fazer naquela zona vermelha, que é a zona de estruturação metropolitana, que é a cidade transformável. Tá? Então essa é a ideia do plano diretor. Então, e ela tem um perímetro expandido da operação urbana, da qual os investimentos da operação urbana podem ser feitos no seu entorno. Vamos dar um exemplo muito prático. A Operação Urbana Água Branca, que está sendo discutida na Câmara, a sua revisão, ela propõe um perímetro expandido. Para que ela propõe esse perímetro expandido? Para resolver, por exemplo, o problema de drenagem. A gente sabe que lá na Francisco Matarazzo com a Pompeia, ali no Shopping Bourbon, Sesc Pompeia, todo santo verão alaga 1,5 metro, 2 e leva carro, leva gente, causa problemas nas habitações, pessoas morrem, etc. Para resolver aquilo, o problema não está lá, está na cabeceira do córrego. Está lá no Sumaré, no Água Preta, está lá em Perdizes, está lá no Pacaembu, está nesse lugar onde nascem os córregos, onde a água vai sendo carreada e a água desemboca lá embaixo. Então, para eu resolver o investimento lá, não adianta fazer um piscinão lá embaixo, não resolve nada. Eu tenho que criar ações mitigadoras ao longo dos córregos. Então, essas bacias hídricas podem receber investimentos. Isso é o perímetro expandido. Habitações sociais, que têm problemas de educação, de equipamento social, de equipamento de saúde, de unidades, podem receber esses investimentos. Porque a cidade, gente, não é um muro fechado dentro de si, né? Uma operação urbana, como é tratado na Faria Lima, por exemplo. A cidade, ela é viva, ela vem, passa, anda, sobe, desce. Eu trabalho num lugar, moro no outro. Eu trabalho em operação urbana, mas moro num bairro vizinho. Por que esse caminho entre meu trabalho e minha habitação não pode receber investimento? Então, habitação e drenagem seriam as questões principais do perímetro expandido. E os melhoramentos de infraestrutura dentro do perímetro da habitação. Operações que não estão desenvolvidas seriam, a princípio, na proposta, retiradas do plano diretor e novas só poderiam ser enquadradas na região vermelha da macroárea de estruturação. A cota de solidariedade, foi o que eu já expliquei. Mais 3 para terminar. Então, arrecadação de bens tombados já está previsto no artigo do Código Civil. Imóvel abandonado, o poder público pode notificar o proprietário, dar um prazo para ele organizar um projeto, ou melhorar aquilo, ou ocupar aquilo. E se ele não fizer, eu posso incorporar isso ao patrimônio público. Isso pode virar habitação de interesse social, pode virar equipamento público, pode resolver uma série de demandas que a gente tem na cidade. É isso que a gente está propondo. Parcelamento de edificação compulsória, IPTU progressivo no tempo, para quem não utilizar o imóvel com a função social da propriedade. Isso resolve uma série de imóveis e de coisas abandonadas na cidade que estão em áreas dotadas de muita infraestrutura. E o reordenamento urbanístico integrado, que é o que eu disse agora há pouco, um corredor dando exemplo, reorganizar a cidade, os lotes da cidade. É um acordo entre os proprietários com a anuência do poder público para mudar as quadras, mudar a característica dos lotes de uma forma integrada, num projeto integrado com o bem público. Isso é muito importante, gente. Olha, eu tenho ali um lote, eu tinha uma indústria no lugar, e na frente da indústria tem um monte de casinha. E as casinhas não funcionam porque não serve para comércio, e a indústria não funciona porque o terreno não tem frente para a via pública
uma via estrutural, por exemplo, é uma via local. Eu posso entrar em acordo com o dono das casinhas, pegar aquela quadra inteira e remembrar ela toda de novo. A prefeitura incentiva isso. Para quê? Para que seja ocupado de maneira adequada, para que traga emprego, para que traga produção de habitação. Isso é importante, isso muda um pouco a lógica da cidade e é bastante importante. Outorga onerosa potencial construtivo adicional. A gente está colocando o potencial básico numa cidade e o adicional 2 máximo para toda a cidade. E nas exceções, em operação urbana, nas áreas de intervenção urbana ou nos corredores, pode chegar até 4 vezes. E a proposta é que, na revisão do zoneamento, não tenha mais a lógica do estoque. Né? Não existe mais a fila do estoque. Todo mundo tem o direito de construir no seu lote, que é o seu bem, 2 mais 1 pagando, em operações urbanas, corredores e aí os 4, e se eu tenho um empreendimento que quero fazer daqui a 20 anos, não tenho dinheiro para fazer agora, eu não vou me preocupar de ter estoque daqui a 20 anos ou não. Mas a gente tem que ter a pactuação social para isso. Tem que construir aquilo que a cidade está considerando, o bem público e coletivo. Para isso a gente colocou os fatores de planejamento e os fatores sociais que estão na minuta ali. Ou seja, eu posso fazer, né, a discussão do tal do estoque é uma discussão que não tem fim na cidade, muitas pessoas colocam que a cidade não está avançando, não se cria empregos e tudo mais porque a cidade parou. A gente está acabando com isso, mas acabando com isso pode, mas não é pode qualquer coisa, pode com fator social e com fator de planejamento. Pode para com reversão para a coletividade. Isso que é importante. Eu tenho liberdade, mas eu tenho um compromisso com a coletividade, com a sociedade que eu vivo. E os planos de bairro, por fim, que vão aí estabelecer diretrizes para criar planos de bairro de desenvolvimento local. Né? Vamos fazer isso a partir do ano que vem, junto com os planos regionais. E o que é mais bacana, gente, com o Conselho de Representantes das Subprefeituras, que será eleito agora esse ano, não é isso? Dezembro, não é isso? Esse conselho vai pilotar esse plano de bairro. Olha a importância da representatividade que os bairros, que os movimentos, que as organizações vão ter em suas subprefeituras. São esses conselhos. Porque o que é um bairro? Onde começa o bairro, onde termina? Não é? A definição desses perímetros e o que será bom para aquilo será feito a partir da coordenação dos conselheiros de subprefeitura. Cabe então a nós, aqui, todos nós, engajados nesse processo, a construir com o subprefeito, com a subprefeitura, para em dezembro, na votação, já a partir do ano que vem, começar esse processo de plano de bairro. O plano de está garantindo esse instrumento, que é importante. E os sistemas maiores, a CMPU, que agora a gente está propondo eleição direta, né, para que você possa ser um conselheiro municipal de política urbana, onde você vai avaliar os projetos de operação urbana, vai avaliar os investimentos do Fundo de Urbanismo, Fundurb, Desenvolvimento Urbano da Cidade, que é para onde vai o dinheiro da outorga, é para onde vai o dinheiro que vai ser investido na cidade, o conselheiro pode avaliar. De fato, são 48 membros, sociedade e poder público, são paritários, 50-50, o mesmo direito cada um, e serão eleitos aí nas conferências da cidade. Conferência da cidade serve para oficializar a participação popular e discutir as políticas de desenvolvimento, os instrumentos de promoção da cidadania, o plano de metas e orçamentos, já discutido na semana passada aqui o plano de metas nas subprefeituras, e instrumentos que garantam o monitoramento e avaliação constante das ações do poder público pela sociedade. No site Gestão Urbana eu tenho todas as ferramentas, tem essa apresentação, tem todo o plano colocado, você pode comparar com o plano vigente, você pode comparar isso fazendo questões, perguntas, sugestões, vendo o que os outros cidadãos fizeram. É uma plataforma aberta, né? E eu convido todos vocês a entrar no Gestão Urbana e contribuir com a gente. Peço desculpas se foi muito alongado, mas eu acho que precisava dar uma boa explicação e vou ficar à disposição de todos vocês agora para promover o debate e a discussão para a gente poder, de fato, conseguir ter uma cidade mais justa, mais equilibrada socialmente, economicamente e mais prazerosa para todos nós morarmos. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Gustavo. Deu para perceber como é complexo fazer um planejamento desse para a cidade. E também, além dessa complexidade, ainda tem a complexidade de adequar as participações da população. Foi muito boa a sua exposição. Eu queria aqui
também mencionar a presença da Rosela Rosseto, que é assessora parlamentar do vereador Nabil Bonduque. Muito obrigado pela presença. E iniciar agora as falas da plenária, que um a um deverão se dirigir a esse... por favor. Deixa o mapa aqui, que o mapa vai ajudar na explicação. Obrigado. As pessoas devem se dirigir ali. Eu vou chamar uma a uma, cada pessoa que vai falar. O tempo de fala é de 3 minutos. Por favor, espero que vocês respeitem esse tempo de 3 minutos. E vamos começar agora com a primeira pessoa, o senhor Fernando Escudeiro, da Escudeiro Consultoria e Planejamento. Ele quer fazer uma modificação no artigo 30 e 248. Por favor, senhor Fernando, aqui é o microfone que é bem escrito. Por favor, dá para acender a luz aqui no palco, por favor? Ali na mesa. Obrigado. Por favor, senhor Fernando. Minha pergunta, na verdade, meu comentário é sobre o artigo 50, não 30 do 248. A questão que eu queria levantar é com relação às ex. Na verdade, são muitas perguntas que ficaram, né, mas como o tempo é curto. As ex do plano diretor anterior foram delimitadas e muitas delas, embora tivesse a definição no próprio plano diretor, muitos imóveis que não tinham essas características acabaram grafados como os ex, principalmente os ex 3. E isso trouxe um problema tanto para os proprietários quanto para o município, que ao fazer um plano de urbanização das ex, era obrigado a desapropriar ou utilizar aquele imóvel grafado, tendo em vista os benefícios que as ex têm, do potencial produtivo e tudo mais, quando na região existiam outros imóveis que poderiam ser mais benéficos ao uso das ex, seja pelo uso que estava sendo dado, seja pelo preço da desapropriação. Nessa nova proposta, existe um mecanismo do artigo 50 que permite justamente a indicação de um outro imóvel e a utilização de um outro imóvel como os ex para desgrafar o anterior. O que não ficou muito claro, eu gostaria que fosse explicado um pouco melhor, como que isso vai acontecer, se existe esse mecanismo previsto, como que isso funcionaria, e também quem teria o benefício da construção dessas outras ex, se o pagamento pelos imóveis se seria doado, se seriam construídos e doados à secretaria, ou se o pagamento reverteria nas pessoas que investiram esse dinheiro. E a proposta de alteração do 248 seria no sentido de, como já está definido as ex no plano diretor, seria mais benéfico para o município, quando da intervenção, escolher o imóvel que mais se adequa a esse conceito, e não pré-defini-lo, uma vez que o imóvel pode sofrer mutações, e depois de 3, 5 anos da definição, podem existir imóveis mais vantajosos à destinação desse instrumento. É isso, senhor Fernando? Obrigado. As perguntas vão ser respondidas em blocos de 5. Ok? Obrigado. Gostaria de chamar para falar também o senhor Adriano Borges, sobre o artigo 62, quadra 1 e 2, refere-se à modificação. Por favor, senhor Adriano. Bom dia. O artigo 62 ele se refere ao quadro 2, e lá no fundo do quadro 2, na verdade, está falando de ZEIS. O quadro fala dos coeficientes e taxas, eu não sei se o quadro 1 também tem uma outra. Eu não sei se houve alguma confusão entre o quadro 1 e o quadro 2.
qualquer forma, o quadro 1 não fala em taxa de ocupação, o quadro 2 fala e fala em ocupação. Eu também fui falar nas letrinhas aqui, lá embaixo, edificações até 12 metros, taxa de ocupação mínima em vez de máxima. Não sei se tem alguma coisa a corrigir aí. Mas o que eu queria dizer é que tem muita coisa para se discutir na lei de ocupação do solo, mas a minha preocupação sempre foi que no plano diretor não se colocassem travas que a gente não conseguisse depois desenvolver melhor isso na lei do zoneamento. Uma delas é a questão das áreas computáveis e a questão da garagem, das vagas, que está sendo muito levantado ultimamente, que se reverteu, né, a tendência. Se a gente tivesse um coeficiente 2, por exemplo, mas que não tivesse mais distinção entre área computável e não computável de garagem, seria quase o mesmo efeito para as construções de grande porte, mas os pequenos, como sempre, parece que não são vistos quando se discute lei. Tudo para shopping, prédio, escolas, etc., mas aquele terreninho de 5 por 125, 5 por 25, que é o padrão, ele não consegue fazer quase nada. E ele já está ocupado, então assim, vai derrubar, vai demolir o que está irregular, vai anistiar, então, quer dizer, continua não se podendo fazer nada, mas se anistiando a cada 10 anos. Por que não libera de um jeito uma taxa de ocupação maior para terrenos pequenos? Porque a realidade que a gente vive em subprefeitura, na aprovação de subprefeitura. Então, hoje está se liberando até a regularidade, o habite para licença de funcionamento, mas mesmo para moradia também, o cara continua irregular. Então, eu acho que está faltando se olhar para os pequenos terrenos, pequenas edificações. Muito obrigado, senhor Adriano. Gostaria de chamar agora o senhor Eduardo Merege, engenheiro urbanista, que vai falar sobre a questão do artigo 178, um acréscimo. Por favor, senhor Eduardo. Bom dia. Eu pediria que o meu tempo fosse contado a partir desse momento, do momento que eu disser, porque eu vou ler uma parte rápida do artigo que eu vou me referir, que é referente ao sistema de drenagem, né? E o artigo 178, ele diz: os programas, ações e investimentos públicos e privados no sistema de drenagem devem ser orientados para os seguintes objetivos. Primeiro, redução dos riscos de inundação. E segundo, redução da poluição hídrica. Eu não vim preparado para... Eu trouxe aqui um manifesto em rolo, digamos assim, e esse tema que foi solicitado, que eu fiquei sabendo agora, que nós temos que dar um artigo, ele está num outro processo aqui, e se não der tempo de eu falar, pelo menos está aqui um manifesto de umas placas que a gente pode ir para a rua com elas, né? E essa parte do meio ambiente, eu queria frisar bem essa parte do saneamento, que no plano diretor de 2002 estava aqui o reservatório, o número 14, eles têm o número da SEMI, aqui o número 15 da Praça Juca Mulato e o 16 do TCM. Precisou de 3 ali. Só que vocês viram que a ideia é não poluir as águas. E o que está acontecendo na realidade é que nós temos as águas de chuva servindo para empurrar esgoto. E não é para esgoto para ir para a estação de tratamento, não. É esgoto para ir para o Tietê e para o Pinheiros. Quando a gente fala no Arco do Futuro, tudo bem, eu acho que é importante o emprego junto para evitar o transporte. Mas aí também tem o problema de você ter o esgoto. Para onde vai o esgoto desse Arco do Futuro? Vai para o Tietê também? Então eu acho que o saneamento no plano diretor, ele está passando um pouco, ele fala aquilo que na prática não acontece. Acontece é estourar a República do Líbano, né? O mecanismo não destrutivo de empurrar tudo, e além do mais, Planalto Paulista e Mirandópolis, o fundo de vale ali, a água de chuva que cai ali, hoje está planejada para ir por esse tubo em
empurrando o esgoto de Moema e Vila Olímpia. Ué, mas quer dizer, o plano diretor fala que não vamos poluir a água, não podemos poluir a água. E você tem um sistema desse que é empurrado, e aqui estão todas a parte de ciclovias também, operação urbana zoológico, jardim botânico, querem ser Copa, querem ser Olimpíada, mas na realidade o que a gente enxerga são outros tipos de situação. Então aqui você tem, por exemplo, distrito de saúde, a desigualdade de infraestrutura e de associação também. Nós somos contaminados pelos bairros do entorno, pelos distritos do entorno, para que tudo que não presta vá para lá. Então fica um bairro não associativo. Não tem poder nenhum. Tanto que não tem poder que a divisa dos bairros, o que eu critico no plano diretor, é que de repente a ordem do processo poderia ser invertida para que a técnica pudesse chegar, explicar para o munícipe, olha, não vai poder ser assim. Então, eu acho que o plano de bairro, como foi valorizado no plano diretor, eu acho que é muito importante que ele seja valorizado, ele deveria, acho que, acontecer primeiro. Ou pegar os planos de bairros que nem entraram no plano diretor de 2002 e dar uma olhada nesses planos de bairros que foram montados, né? A gente levou em conta os planos regionais, no qual estavam esses 3 reservatórios estão lá colocados. Então, vamos tubular a cidade. Água também. Olha, eu vou fabricar tubo. Eu vou fabricar tubo, porque vai ser a melhor coisa em São Paulo, fabricar tubo. A água vai trazer não sei da onde. A Bines Guarapiranga está toda poluída. Não se fala em nenhuma despoluição. Senhor Eduardo, por favor, finalize. Tá bem, então está aqui, ó, para quem quiser fotografar, tem outros assuntos aqui que eu acho que são interessantes para que a gente possa... Eu acho que eu vou deixar aqui em cima, para quem quiser olhar, está aqui. Obrigado. Obrigado, senhor Eduardo. Queria chamar agora o senhor Fábio Gomes dos Santos, que vai falar sobre o artigo 228, ele diz sobre uma modificação. Por favor, senhor Fábio. Bom dia a todos. É um tema bem pontual e tem a ver com a participação, os instrumentos de participação social, especificamente um instrumento de participação social, que é o instrumento das audiências públicas. Eu percebi que o plano diretor ele tem uma tentativa de dar um tratamento genérico, que é adequado, porque é uma lei geral, e aqui não vai ser esgotado toda a regulação é ligada a isso, toda a regulamentação. Mas eu acho interessante modificar ou talvez complementar algumas coisas que são ditas aqui. No caput do artigo 228 se estabelece que a realização das audiências públicas está ligada essencialmente